Olá! A nossa aula de hoje começa na página 5, no livro 3 de matemática, né? E nós vamos conhecer as medidas no dia a dia. Olha só essa cena, nós estamos vendo o pai e o filho fazendo uma receita, né? Aí, qual é o ingrediente usado em maior quantidade nessa receita? O polvilho doce ou o queijo parmesão? Aqui a gente pode responder, você pode observar e responder essa pergunta que a prof fez, ó. O que é usado mais? O polvilho doce ou o queijo parmesão? O polvilho doce, né? E para que serve o desenho da girafa lá da porta, ó? Para medir as crianças, né? A altura das crianças. Então, vamos para a página 6, no Para Começar. Número 1. Até para cozinhar é preciso de medidas. Leia a receita completa de pão de queijo que Lucas e o pai estão fazendo. Então, pause esse vídeo e leia com bastante atenção. Como as quantidades dos ingredientes estão indicados? Olha só, vamos ver. Aqui a gente tem xícara, gramas, mililitros, né? Então, a quantidade está indicada em vários sistemas ali de medidas, né? São sistemas de medidas diferentes ali. Agora, pense em produtos que podem ser medidos em gramas. Desenhe um desses produtos no espaço abaixo. Então, existem muitos produtos que a gente vende em grama, que é pesado. Você já foi no açougue e comprou carne com a sua mãe? Antes do quilo, a gente, né, tem a grama, né, o arroz, o feijão, certo? Agora, número 3. Qual instrumento de medida podemos usar para medir a altura de uma pessoa? Então, pode ser uma régua grande, como aquela girafa ilustrada na abertura, uma fita métrica, né? Agora, na página 7, nós temos o Para Aprender, investigando medidas, palmo, pé e polegada. Aqui são sistemas de medidas não convencionais, certo? Porque elas, cada um, ó, por exemplo, o palmo. O palmo, estende a sua mãozinha aí. Então, o palmo vai desde o seu dedo aqui, medindo, né, até o seu polegar, isso é um palmo. Mas o palmo, o seu palmo, é diferente do palmo do seu pai, diferente do palmo da sua mãe, diferente do palmo da Pro. Por isso que essa medida não é uma medida convencional, como uma régua, uma fita métrica, né? Que todas são iguais. Agora, o palmo, cada um tem o seu. Mas a gente pode usar o palmo para medir? Pode. Então, o palmo é a distância entre a ponta do polegar à ponta do dedo mínimo, com a mão bem aberta. Agora, o que é esse aqui de baixo, ó? É um pé, né? Um pé é a distância entre o calcanhar e a ponta do dedo maior, que é esse aqui, tá? Então, você pode medir as coisas com o tamanho do seu pé? Pode, certo? Mas não é uma medida convencional, igual o palmo. Agora, número 1. Observe seu material escolar como lápis, estojo, borracha e caderno. Escreva o nome de um desses objetos que tem comprimento maior que seu palmo. Então, olha só. Maior que seu palmo. Olha lá o seu livro. Mede ele. O seu lápis. Quem é maior que seu palmo? Menor que seu pé. A borracha? O apontador? Menor que seu palmo, né? Daí você pode pensar no que tem no seu penal, que é menor que seu palmo. A página número 8 nós não iremos fazer. Vamos para a página número 9. Você já viu como usar o palmo e o pé para medir o comprimento de objetos, porém é difícil medir objetos muito pequenos, como uma borracha ou um apontador, usando o palmo ou o pé como unidades de medida. Para medir objetos menores, você pode usar o polegar, que daí a gente vai chamar de apolegada, equivale à medida
da largura do dedo polegar, como mostrado na figura ao lado. Então, olha só, olha o que é a polegada. É a medida desse cantinho do dedo até esse cantinho do dedo, daí faz essa medida aqui, daí faz a polegada, tá bom? Então, número 4, meça o comprimento de um lápis desenhando abaixo, usando seu polegar e anote as medidas ao lado. Então, você vai botar seu dedinho aqui, certo? Até ver quantas polegadas você usou. Número 5, observe as medidas que você obteve para o comprimento de cada lápis e responda as questões. Qual é a cor do lápis mais comprido? Né? Qual é o lápis mais comprido, laranja ou verde? Letra C, qual é a cor do lápis mais curto? A número 6 não é necessário fazer. Essa foi a nossa aula de hoje, só que você sabe que você precisa e deve fazer as atividades 1 e 2 no seu caderno de matemática.